Boa tarde, ouvintes. O Viver Bem Guaíba está no ar para te ajudar a entender melhor os caminhos para uma vida mais longa e com mais qualidade. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa especialmente pessoas que já passaram dos 60 anos ou convivem com pais e avós. O assunto de hoje é como o exercício físico pode impactar o envelhecimento, preservar a autonomia e reduzir o risco de doenças. Quem nos acompanha nesta conversa é o professor Eduardo Cadori, mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano pela URGS e professor do Departamento de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Vamos entender o que dizem os estudos clínicos mais recentes, qual o papel da atividade física na saúde neuromuscular e cardiorrespiratória e o que realmente faz a diferença na prática. Seja bem-vindo ao programa Viver Bem Guaíba, professor Eduardo Cadori. Obrigado, bom dia. É um prazer para mim estar aqui conversando contigo e com os ouvintes. É o seguinte, professor, para a gente começar o nosso bate-papo, quais são as consequências mais comuns do sedentarismo ao longo do envelhecimento? Olha, a gente pode citar muitas consequências do sedentarismo, da inatividade física, né? Então, assim, o maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas, né, não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, uma série, né, de doenças crônicas. Mas, se pensarmos, né, relacionarmos isso com um aumento da expectativa de vida, a incidência de doenças crônicas ela não é e talvez não seja o principal problema. Tá? A perda de capacidade funcional é algo que realmente a gente deve se preocupar muito. Por quê? Porque talvez mais da metade das pessoas não vai aproveitar com qualidade de vida o ganho de expectativa de vida que nós tivemos nas últimas décadas. Porque existe algo chamado tempo de morbidade, que é o tempo, né, do envelhecimento anterior ao óbito que nós vamos passar numa condição muito ruim de dependência, de depender de outras pessoas para passear, para visitar os filhos e netos, para ter autonomia e liberdade de fazer o que a gente quer fazer, entende? Então, uma baixa capacidade funcional te deixa dependente, né, para essas coisas. E aí entra várias outras coisas, como maior risco de depressão, de deterioração cognitiva, de demência, tudo isso relacionado a esse maior tempo de morbidade, a essa perda de capacidade funcional que tem somente um fator, e não é o envelhecimento per se, é a inatividade física. Inatividade, então podemos falar em envelhecer mal por falta de movimento. Exatamente. Durante muito tempo a gente ouviu falar sobre as perdas do envelhecimento, mas não é do envelhecimento, é do envelhecimento inativo. Então hoje a gente define o envelhecimento como com dois possíveis fenótipos. O fenótipo com exercício, que vai te dar uma possibilidade de lidar com riscos de doenças crônicas muito melhor, uma regulação fisiológica de todas as funções, enquanto o envelhecimento sem exercício físico, o envelhecimento não saudável, que também inclui muitas vezes uma dieta muito ruim, tabagismo, abuso de álcool, né? E no final, que vai te dar uma regulação patológica às mudanças do envelhecimento, certo? E aí tem incidência de doenças crônicas, como eu comentei, e ao final da vida um maior tempo de morbidade. Mas mesmo que tu tenha levado uma vida sedentária, isso é importante falar, ainda assim, iniciar uma atividade física mesmo no final da vida pode melhorar, mesmo tardiamente, seja com 70, 80, até 90 anos, vai melhorar esse final da vida, tu vai viver com mais qualidade de vida e uma possibilidade de ter uma maior autonomia. Nunca é tarde para iniciar. Olha que grande mensagem para os ouvintes refletirem a respeito disso. Nunca é tarde para começar e o momento é agora. A gente faz intervenções com exercício em pessoas com mais de 100 anos. E eu estou falando assim de treino de força, de treino de potência muscular, né? E os resultados são impressionantes. Uma pessoa com 100 anos, ela não perde nem a capacidade de ganhar massa muscular, tá? A gente tem isso avaliado. E força, potência, velocidade de caminhada,
né? Então, assim, realmente nunca é tarde para iniciar. Então, quer dizer, envelhecimento não precisa ser sinônimo de estou doente, estou envelhecendo, sinônimo de doença, porque as pessoas têm muito essa ideia na cabeça, né? Ele é idoso, então por isso que ele está doente, está com problemas de doenças crônicas, patologias, quer dizer assim, totalmente ao contrário, é um remédio. É um remédio o exercício físico. Com certeza, é a melhor prevenção, né? Então, assim, como tratamento, existem evidências muito fortes que o exercício te traz igual ou melhor benefício que vários tratamentos medicamentosos. Tá? Então, e como prevenção, ele é uma única pílula, né? Existe um artigo muito interessante que o título do artigo seria exercício, a verdadeira polipílula, né? Então ele funciona como agente de prevenção para várias doenças e também como tratamento para várias doenças, né? Então o envelhecimento ativo, ele te propicia tudo isso, tá? A possibilidade de envelhecer sem ter doenças crônicas que tu desenvolveria se tu fosse sedentário, até às vezes muito por histórico familiar, certo? E ao final da vida ter independência, que é o que a gente quer, né? Não adianta viver 20 anos mais e passar desses 20 anos, 10 anos acamado, dependendo de outras pessoas. E professor, o que os estudos mais recentes mostram em relação à prevenção de quedas, cognição e autonomia, em relação à atividade física? A gente até estava conversando antes, fora do ar, né? É impressionante como uma queda, um evento, né? Uma fratura, uma hospitalização, ele pode ser a mudança, a virada de chave para pior, num idoso que até é independente, mas ele está muito próximo do limiar de dependência, né? Porque ele é sedentário, ele tem baixa força muscular, aliás, a força muscular se relaciona muito com a expectativa de vida, certo? Então, o exercício físico, o treinamento de força especialmente, mas também em idosos com idade mais avançada, o treinamento de equilíbrio como complemento ao treino de força, certo? Ele pode ser muito importante para prevenir quedas e prevenir essa mudança, né, de trajetória de vida que uma queda pode causar, né? Então, assim, ser forte, estar forte, ter velocidade de reação pode inclusive ser a diferença entre tropeçar e cair ou tropeçar e ter velocidade de movimento, de reação para se reequilibrar e não ir ao solo. Principalmente, né, nas ruas, às vezes se caminhando aí, é muito comum, né? Exato. Pessoa andando na rua, tem um buraco, um piso que está quebrado, enfim, quer dizer, ela tem reação de poder se manter em pé. Até mesmo assim, se a gente analisar, por exemplo, a marcha de uma pessoa fisicamente ativa, o esforço que ela tem para tirar o pé suficientemente do solo para subir um degrau, né, isso faz toda a diferença. Olha só. Né? Então, se a gente olhar a marcha, a maior flexão do quadril durante a marcha, ela é observada, né, em pessoas que têm uma velocidade de marcha mais preservada, né? Então, velocidade de marcha preservada, velocidade de marcha é um excelente preditor de longevidade também. Pessoas com marcha muito lenta têm menor expectativa de vida. A marcha seria, claro, para deixar bem claro aqui para os ouvintes, a caminhada. A caminhada, né? Isso, a caminhada. Então, por exemplo, né, uma melhora na velocidade de caminhada ali em torno de 0,1 metros por segundo reduz em 14% o teu risco de mortalidade, muda a tua trajetória de vida, é o que a gente chama de mudança clinicamente relevante. Né? Então, pessoas com caminhada muito lenta são pessoas com maior risco de queda. Então, a gente até tem aquela ideia equivocada. Poxa, caminha devagar para ter menor risco. Não. É óbvio que uma pessoa que tem uma capacidade funcional pobre, ela precisa ter assistência para melhorar essa velocidade de caminhada, né? Ela não tá com dificuldade de caminhar e tu vai estimular ela a caminhar rápido, não, mas ela tem que ganhar força, ganhar equilíbrio, caminhar mais, né? Para que essa perda de velocidade de marcha seja retardada e quem sabe até revertida. Olha só. Tá? Porque caminhar lentamente, né, é um sinal. Certo? É um marcador, né? É um marcador de perda de capacidade funcional, é um marcador de maior risco de quedas, é um marcador de maior risco de mortalidade. E, professor Eduardo, a ciência tem conseguido medir o impacto da capacidade física na expectativa de vida?
Totalmente. A gente tem, além da velocidade de caminhada, tá? Por exemplo, a gente tem a força de preensão manual, né? Que existem pontos de corte muito bem definidos, né? Uma baixa força de preensão manual, porque a força de preensão manual ela é um marcador que reflete o quanto tu fez de força na vida. Então, simplesmente, olha que teste simples, apertar com a mão, né? Um dinamômetro, né? E medir a força, te diz se tu tá com maior risco de fragilidade, né, fragilidade física, risco de mortalidade. Então, assim como eu comentei na velocidade de caminhada, tem esse valor de mudança clinicamente relevante de 0,1 metros por segundo, na força de preensão manual é 1 quilograma. Uma melhora de 1 quilograma de força significa uma redução de risco de mortalidade, entende? Te afasta, né, de uma fragilidade física. Então, a força é um outro marcador muito importante. Imprescindível, né? Por isso que idoso tem que fazer força. Não adianta somente caminhar. Precisa fazer força, certo? Então, assim, eu diria que para idosos assim com idade mais avançada é mais fundamental, mais importante até mesmo do que caminhar é fazer força. É um pilar de um envelhecimento saudável. Então, se fosse optar, vamos dizer, um idoso começar, seria a questão de trabalhar a questão da força, sim, a musculação. Exatamente, é prioridade. A musculação é prioridade, certo? Mas e as pessoas que, por exemplo, não têm condições de ir a uma academia, né, por uma organização familiar, pessoas que são mais dependentes. Olha, se essa pessoa, ela, por exemplo, fizer ao longo do dia, até mais do que uma vez ao dia, certo? Certo. 1, 2 séries de sentar e levantar da cadeira, isso já vai estimular o ganho de força nas pernas. O pior que uma pessoa pode fazer por um ente, pro seu avô, pelo seu pai, pelo seu bisavô em casa no cuidado, é evitar que essa pessoa faça força, é evitar que ela seja autônoma, é colocar ela numa cadeira de rodas para fazer tudo. Não, faça com que essa pessoa se levante, caminhe, suba escadas, obviamente que dependendo da capacidade funcional com assistência, mas que essa pessoa exija que ela faça força nas pernas, porque se essa pessoa está já frágil, né, fisicamente frágil, ou próximo de um estado que a gente, né, chama de incapacidade funcional, ela está mais próxima do seu óbito, né, e de uma maneira muito triste, dependente. Que orientação importante, hein, professor? Simplesmente sentar e levantar da cadeira é um exercício para as pernas muito utilizado em intervenções domiciliares. Né? Então, assim, é um exercício de força. Basicamente, se tu analisar o movimento, é como ir numa academia e fazer um agachamento. É verdade. Ou um leg press. O movimento, os grupos musculares envolvidos é o mesmo. Então, a pessoa, claro, começa fazendo com assistência, com apoio, e daqui a pouco vai implementando, inclusive, velocidade. Né? A gente, como eu comentei, a gente treina potência muscular em pessoas com mais de 100 anos. De que maneira? Fazendo com que elas façam força o mais rápido possível. Certo? Até essa reação, né? No caso de uma queda. Exatamente. Ou se fica acamado, doente, enfim, para poder se recuperar o mais rápido possível. Exatamente. E em relação à resistência aeróbica? Bom, o treinamento aeróbio, né, que foi talvez o primeiro, o tipo de exercício que mais ficou famoso lá no século XX, né, lá nos anos 70, 80, como um agente de promoção da saúde, ele é importante, né? Então, por exemplo, melhorar a capacidade aeróbica também te dá uma redução de risco de mortalidade. Mas eu diria assim, ele é muito importante de forma combinada com o treino de força ao longo da vida. Então, assim, o esporte, ele promove isso, né, de maneira muito importante. Só que não basta só o esporte. Por quê? Porque se eu fizer muito esporte, pode ser que eu me lesione. Então, eu tenho que ter uma preparação para aquilo. Treino de força, treino cardiorrespiratório. Então, se eu me engajar em diferentes modalidades, o meu nível de atividade física vai lá em cima, e isso é excelente para a saúde, né? Então, como eu estava falando, a capacidade cardiorrespiratória de forma combinada ao treino de força, né, a musculação ao longo da vida, ela é muito importante. Mas em idosos longevos, tá? 80, 85, 90 anos, essa importância, ela gradativamente vai se perdendo, enquanto que o treino de força, essa importância vai gradativamente se tornando o pilar
o fundamental. Que importante destacar isso. Como é que eu vou querer que uma pessoa faça exercício aeróbio se a própria velocidade de caminhada dela está muito pobre? Se ela não tem força para sequer ficar 5 minutos pedalando uma bicicleta ergométrica. Verdade. Não, eu preciso desenvolver força, estimular também essa pessoa a caminhar, né, a subir escadas, mas, de novo, o pilar é o treino de força para que essa pessoa possa, quem sabe, voltar a ter uma capacidade funcional suficiente para fazer uma caminhada independente. Professor, para envelhecer com saúde e manter a autonomia, será que apenas caminhar é suficiente? A gente já estava falando. É uma dúvida comum, né? Porque muitas pessoas dizem, mas eu caminho todos os dias, caminhar resolve, né? Não resolve mesmo. Se uma pessoa só caminhar, ao longo do tempo, essa velocidade de caminhada, ela vai se tornando cada vez mais lenta. E por quê, né? Essa lentidão no envelhecimento, ela se dá porque nós temos 2 tipos de fibras musculares, que inclusive determina muitas vezes o sucesso no esporte, né? São as fibras lentas, que favorece, por exemplo, esportes de resistência aeróbica, né, como maratonistas, e as fibras rápidas, tá? Que favorece, por exemplo, os atletas de 100 metros rasos, etc. Assim, só para relacionar um pouco, tá? Só que essas fibras rápidas, para além do desempenho do esporte, elas são fundamentais para a capacidade funcional, porque elas que te conferem a possibilidade de acelerar a tua caminhada, se transformar numa corrida de forma rápida, a não ser atropelado por um ônibus, por exemplo. Tu entendeu? A subir escadas, a levantar da cadeira. Só que se nós não estimularmos essas fibras, elas são as fibras que atrofiam e até mesmo são perdidas ao longo do envelhecimento. Por quê? Porque as pessoas, isso é até cultural, né? Elas envelhecem, elas têm compromissos, o exercício físico fica em segundo plano e tu diminui não só a quantidade, mas a intensidade das atividades. Essas fibras, elas não são estimuladas pelas atividades do dia a dia. Então, se tu não treina a força, tu não recruta, tu não ativa essas fibras, elas são atrofiadas ou perdidas. E é por isso que a caminhada, ela não é capaz de manter essas fibras, porque para caminhada tu só precisa das fibras de resistência, das fibras tipo 1. Verdade. E as outras seguem sem ser ativadas, elas seguem inativadas, inativas, elas não são recrutadas e então ela é uma estrutura que consome energia, o teu corpo vai se livrando delas, vai diminuindo a proporção delas. Então, por isso a musculação é tão importante. Estimula a manutenção dessas fibras, a funcionalidade delas. Então, evita a lentidão. Então, o ideal é a pessoa fazer musculação, eu diria que numa idade até 60, 65, 70 anos, 2 vezes por semana, é um mínimo, bem feitas, é suficiente. Em idosos mais longevos, essa frequência precisa aumentar. Por quê? Porque um idoso com 80, 85, 90 anos, ele tem menos nível de atividade física, menos atividades da vida diária, ele é menos ativo. Mais sedentário. Exato. Né? Se ele não treinar, ele tem muito mais perdas do que um idoso em uma idade mais jovem, ali de 60 a 65 anos. Então, para ele, 3 vezes por semana é melhor do que 2, certo? Então, ele vai se beneficiar de uma maior frequência semanal. Então, é muito importante isso. E, professor, e como adaptar para quem tem limitações físicas? Né? Já lembrando no caso de idosos, pessoas que já têm algum problema assim, de saúde física. Aí a gente o que a gente chama de individualidade da prescrição de exercícios. Então, assim, é muito importante, né, a gente considerar essas individualidades e, por exemplo, como eu estava falando, um idoso muito independente, ele é capaz de fazer um agachamento sozinho, inclusive com barra e peso nas costas, tá? Agora, um idoso dependente, talvez o agachamento dele é o levantar da cadeira, certo? Um idoso independente, de repente, vai fazer 3, 4 séries de 8, 10, 12 repetições. O idoso dependente, ele vai levantar da cadeira, o agachamento dele é levantar da cadeira com a minha assistência segurando as mãos dele, talvez para começar uma série de 4, 5 repetições. Vai descansar e logo vai fazer mais 4. E o estímulo daquele dia é esse. Só que ao mesmo tempo, ele pode fazer isso todos os dias.
Principalmente porque, claro, quem é que tem condições financeiras para pagar um personal trainer para ir 5, 6 vezes na sua casa lhe prescrever exercício? Não tem como. Uma minoria da população. Sai caro isso. Fisioterapeuta, a mesma coisa. Então, esse profissional precisa deixar uma orientação. Olha, eu não vou vir aqui amanhã, hoje é quinta, eu só vou voltar aqui na terça. Na sexta, no sábado, tu vais fazer isso aqui. 3 séries de 6 levantamentos da cadeira, o mais rápido que o senhor conseguir. Peça ajuda da sua filha para o senhor ter menos risco de cair, mas o senhor vai fazer isso. E tá vendo essa escada aqui? Com assistência, vai subir uma vez, vai descansar, vai subir outra vez, vai descansar, vai subir uma terceira. Quero isso sexta, quero isso sábado, domingo, o senhor pode até descansar. Como se fosse um tema de casa. Exatamente, tema de casa. Isso vai ter um reflexo brutal na qualidade de vida e na longevidade. E, professor, em relação assim, aos familiares, como é que eles podem estar estimulando esse idoso? Porque muitas vezes esse idoso fica na frente de uma televisão, ou no celular, e não tem esse estímulo. Quais são as dicas que tu darias, assim, até para fazer uma atividade física juntos? Talvez pudesse ser uma forma também de socializar mais esse idoso. Com certeza. Inclusive tem um dos fatores que explica a longevidade nos locais do mundo onde tu tem maior longevidade é a prática de atividade física na companhia de pessoas que tu gosta, pessoas que para ti são agradáveis, amigos, familiares. Então a orientação, assim, primeira coisa, não tratem os idosos como doentes, porque eles não são. A inatividade física sim é uma doença. Então, ele tá mais velho e não deve fazer força. Inclusive assim, às vezes a limitação é uma dor no joelho. A dor no joelho não vai te matar. A inatividade física vai. E a gente, mesmo nas intervenções que a gente faz nos nossos projetos de pesquisa em hospitais, as pessoas que relatam dor no joelho, olha, tu adapta um pouco, mas não deixa de fazer. Inclusive essa dor pode diminuir com a manutenção da atividade física. Agora, medo do movimento por dor é a pior coisa, porque a consequência da inatividade é muito pior. Que importante destacar isso para os ouvintes. Exatamente. E é muito importante, então, a família incentivar o idoso a fazer atividade física e ser muito chato. Contrariar mesmo quando ele não quer fazer, certo? Certo. Professora, a gente está se encaminhando aqui para o final do programa, infelizmente, porque realmente é muito tema para a gente abordar e eu pretendo conversar contigo outras vezes para a gente continuar desenvolvendo esse assunto, porque é imprescindível. Será um prazer. Que mensagem tu deixarias para quem está ouvindo o programa hoje, já tem mais de 60 anos, ou cuida de alguém e quer dar os primeiros passos rumo ao envelhecimento mais ativo? Faça força, ou coloque o seu pai, avô, a fazer força, como exercício prioritário. Se ele não puder ir a uma academia para ser atendido e fazer força, que ele faça força em casa. De que maneira? Levantando da cadeira, certo? Fazendo uma série de algumas repetições levantando da cadeira, subindo escada com assistência, com cuidado, mas subindo escada. Então, assim, precisa fazer força principalmente nas pernas. Claro que braços também, e aí existem vários exercícios que podem ser adaptados, mas assim, não deixe a pessoa, o idoso, ser inativo, porque isso pode ser a diferença entre ele aproveitar a expectativa de vida dele de forma dependente ou independente. Um divisor de águas, né? Divisor de águas. Professor Eduardo Cadori, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar com os ouvintes informações com base científica de forma clara e objetiva. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. O envelhecimento é inevitável, mas a forma como envelhecemos pode e deve ser influenciada por escolhas que fazemos hoje. Após o intervalo, seguiremos com mais informação de qualidade no Viver Bem Guaíba. Fique com a gente. Agosto Lilás é um mês de conscientização e proteção da mulher. Hoje vamos falar sobre a importância de identificar sinais de abuso, sejam eles verbais, psicológicos ou físicos, e como buscar proteção. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da AF Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre.
Nos últimos 2 anos, o Rio Grande do Sul lidera o ranking dos estados em número de vítimas de feminicídio, com medida protetiva de urgência ativa no momento do óbito. A informação consta no último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em julho. Nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Ávila Moraes, psiquiatra, mestre em Ciências Médicas pela URGS, pós-graduada em Sexologia Clínica e coordenadora do Núcleo de Saúde Mental da Mulher da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Doutora Cláudia, seja bem-vinda ao programa Viver Bem Guaíba. É um prazer recebê-la para essa conversa tão necessária nos dias de hoje. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Aliás, esse tipo de convite e esse teu programa são fundamentais para que as pessoas possam ter informações sérias sobre vários temas, né, da saúde, de saúde pública. Então, eu que agradeço o convite. Maravilha. A gente que agradece recebê-la aqui. Doutora, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que é tão sério e tão necessário, né? Os números são alarmantes no Rio Grande do Sul, né? Lidera o ranking de feminicídios no Brasil entre mulheres, que já tinham, inclusive, medida protetiva. Na sua opinião, por que o Estado enfrenta índices tão altos e o que isso revela sobre a eficiência das medidas de proteção? Acho que tem vários fatores, né, Paula? Um deles é que a cultura do homem gaúcho está muito vinculada a ser um homem viril e um tanto agressivo, um tanto dominador, por N questões históricas até, né? Então, acho importante a gente até rever essa postura dos homens, da sociedade, né, em geral, sociedade ainda muito machista, muito baseada no patriarcado, essa ideia de que os homens são donos dos corpos de mulheres, de crianças ou de homens afeminados. Ainda, infelizmente, passamos por essa visão, né, de que o homem pode dominar outros corpos. Então, acho que tem essa questão cultural do homem gaúcho, né, em especial. Temos também, muitas vezes, mesmo a mulher com medida protetiva, essa medida protetiva nem sempre é fiscalizada, nem sempre é acompanhada. Às vezes, o que acontece? Esse casal, ele tem filhos e estão em separação, ou já estão divorciados, e o agressor, muitas vezes, que é o pai, consegue ver as crianças, então acaba que tem algum contato com a mãe, mesmo não podendo, mesmo com a medida protetiva. Claro. Então fica uma coisa assim, né, de não fiscalização, e essas instâncias ali do direito da família, às vezes não conversa com o direito da mulher. Quer dizer, isso é muito importante, ter uma rede de proteção. Sem dúvida. Que acompanhe a família, inclusive, né? Não só a mulher, porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala violência doméstica e familiar, porque também inclui as crianças. A questão dos filhos, sim, que acabam muitas vezes sendo usados ou manipulados por aquele pai que, mesmo que ela tenha uma medida protetiva, mas ele exato, pode usar emocionalmente, chantagear. Isso. Né? E isso, se ele consegue fazer visitas aos filhos, de alguma maneira ele pode se aproximar dessa mulher, já fazer alguma ameaça. Então é bem difícil. Às vezes é uma coisa velada, sim, mas que está muito presente muito nos presente, lares. Muito presente. E doutora Cláudia, muitas vezes a violência começa de forma sutil. Quais são os primeiros sinais de abuso, seja verbal, psicológico ou físico, que uma mulher deve observar no comportamento do parceiro? Muito bem, boa pergunta. Muitas vezes este casal, a gente fala mais em casal heterossexual porque a maioria dos agressores, a maioria é homem, mas mulheres e às vezes, né, parceiras também podem sofrer agressões da sua parceira mulher. Mas enfim, a maioria é feita, né, essa violência é feita por homens. Ali no começo do namoro, muitas vezes esse homem não se mostra totalmente, então a mulher vai se envolvendo. É mais sedutor. É mais sedutor. E à medida que esse relacionamento avança, aí começam, se for o caso, né, se o homem for um agressor em potencial, começam pequenos sinais. Por exemplo, Paula, o homem faz algum comentário sobre a roupa da mulher. Eu não gostaria que tu usasse essa saia. Começam Desqualifica. Pequenos, sim, desqualificação dessa mulher, desvalorização. Às vezes a mulher ganha uma promoção, ou está ganhando mais que o homem, e o homem, de alguma maneira, mas é que tu teve sorte. Diminui
né, as conquistas dessa mulher. Então, esses comentários vão surgindo. Dali a pouco, o que a gente vê? Pode avançar para pequenos gestos daí corporais, um empurrãozinho aqui, uma puxadinha de cabelo. E muitas vezes esse homem, Paulo, ele joga para a mulher a culpa disso. Eu saí do controle porque tu provocou, tu me fez perder a cabeça. Então esse homem começa a incutir na mulher a culpa. Ela muitas vezes cai nesse jogo, se sente culpada também, então eles entram no processo de lua de mel, aí fazem as pazes, e aí tem relações sexuais calorosas, dali a pouco volta o ciclo. De novo, esse é o ciclo da violência. Importante a gente destacar que às vezes se usa muito, mas ele bebeu, sim, faz ótimo. Uso de drogas. Ótima questão também. A gente não pode culpar o álcool ou as drogas, nem mesmo a depressão ou outras doenças psiquiátricas, a gente não pode culpar isso ou justificar a violência por causa dessas questões. Como esse homem que deu mais de 60 socos na sua parceira, né, dentro do elevador, depois ele disse que tinha depressão, autismo, isso não justifica a violência. A violência nunca é justificada e a vítima nunca é culpada. Então tem também, Paulo, uma ideia assim, que dizem, mas a mulher não viu os sinais, mas a mulher não pode depender financeiramente do homem, mas a mulher tem que já buscar ajuda. Colocam de novo em cima da mulher toda a culpa. A responsabilidade. Isso, a responsabilidade, como ela não fez, né, essas medidas, por isso que ela apanhou de novo. Então, na verdade, a culpa é porque existem homens agressores e que se sentem com poder de dominar o corpo da mulher. Essa é a grande questão. Então, e a gente não pode julgar também, mas a mulher voltou para ele. Bom, tem várias camadas. Com certeza. Né, dentro dessa violência aí de dependência financeira, emocional. Filhos pequenos, falta de rede de apoio. Então, assim, são várias camadas. E é importante a gente destacar, né, doutora, que às vezes, morando num condomínio, às vezes se houve brigas, a mulher às vezes pedindo socorro, ajuda, e às vezes ninguém faz nada. Quer dizer, se coloca a colher, sim, né? E briga de marido e mulher, mas coloca a colher, sim. Tinha esse mito, né, Paula, de que não era para se meter. Exatamente. Não é verdade, porque é uma violência. A gente tem que fazer alguma coisa, sim. É a mesma coisa, às vezes eu pergunto para algumas pessoas, mas tu bateria no teu filho, na tua mãe? Não, então como assim bater na mulher? Por que isso pode? Por que isso é normalizado? Exatamente. Então, se eu escuto alguma coisa no vizinho, eu posso fazer, sim. Inclusive, isso consta na questão jurídica, né? O condomínio, o síndico e o zelador, eles são obrigados a relatarem o que eles estão ouvindo. Sim. Se eles verificam que está acontecendo uma situação de violência, isso tem que ser informado. Sim, porque isso é conivência com a violência, né? Exatamente. Em relação... o que diferencia um conflito conjugal comum de um comportamento abusivo e perigoso, né? Quais são os exemplos do dia a dia que poderiam indicar que isso está acontecendo, assim, na rotina de um casal? Boa pergunta também. Bom, conflitos todos os casais têm, e conflitos são em função de questões de que um pode não se sentir escutado ou valorizado, ou naquele momento houve uma situação em que os dois ficaram desconfortáveis, desagradados. E aí, normalmente, se espera que esse casal possa conversar sem alteração da voz, embora às vezes aconteça, e, assim, de jeito nenhum fazer alguma agressão física. Isso não é normal em nenhum nível, não é normal. Importante Sim, isso destacar. Então, assim, são debates, né, que acontecem entre os envolvidos de ideias, de comportamentos, de que não gostou. Isso está dentro, né, de se conviver com alguém. Claro. Agora, quando acontece, Paula, dessa mulher, né, no caso a gente está falando de violência contra a mulher, se sentir humilhada ou cronicamente desvalorizada, até coagida, né? Coagida, subjugada, recebendo ameaças, né, cronicamente, isso não é normal. Isso já é sinal de violência psicológica,
E às vezes, né, se acontece algum empurrão, alguma puxada de cabelo, bom, violência física. Sim, nem pensar. Nem pensar. Então, assim, em nenhum nível violência física é tolerada. E a violência psicológica, ela também não deve ser tolerada. A questão, né, de um conflito normal de um casal, é isso que eu comentei. São questões ali do dia a dia. A pessoa não gostou de tal coisa, olha, não gostei disso. Tá chateado, saber. Tá chateada. Relatar isso. E trocar uma ideia. Isso. Mas não passando desse nível, não que já parta para a questão de violência verbal, de gritar, de jogar as coisas longe. Não, isso também é violência, exatamente. Jogar objetos, mesmo que não seja jogar na mulher, isso já é violência. Ou pegar o celular dela, me dá aqui o teu celular, eu vou controlar, violência vamos ter também. conta juntos. Me dá aqui aqui tua senha, isso é violência também. É importante. E eu me lembro de um caso em que a mulher era casada já há alguns anos com um homem e ele passou a ter no carro dele um taco de madeira, assim, bem visível. Isso também já é violência. Claro. Porque essa mulher olhando esse taco... Tá intimidando. Exatamente. Ela imagina que, bom, para que ele vai usar esse taco? Pode ser contra mim, um dia pode ficar um dia de fúria dele. Então, isso também já é violento. Isso é importante. Então, sempre que a mulher se sentir acuada, com medo né, ali na discussão, ela começa a pensar que pode ser agredida ou que ela está se sentindo muito ameaçada. Medindo as palavras. Então, isso não é normal. Né? É um sinal. Em relação, assim, os principais impactos psicológicos, né, dessa mulher que está recebendo essa violência doméstica, às vezes, há anos. Ótimo. O que provoca nas mulheres e em seus filhos também, né? Tem Sim. os filhos pequenos ou adolescentes, que seja. Quais são? O que a gente vê nesta mulher? Ela começa a ficar com a autoestima baixa, ela começa a não acreditar nela. Muitas vezes o agressor chama a mulher de louca, tu tá louca, tá inventando, não dá para confiar em ti, na tua memória. Então a mulher passa até a se achar, né, que tá ficando burra ou louca. Depressão, em muitos casos, ansiedade, TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, digamos que aconteça ali uma briga em que houve alguma questão de violência, essa mulher depois pode ficar com trauma, daqui a pouco evitar novas discussões, porque naquele dia, né, a coisa são gatilhos, se né? avolumou, e isso, estresse crônico, insônia. Então, assim, o estrago que faz na saúde mental e física das mulheres e das crianças é imenso. Em termos físicos, né, essa mulher pode sentir dores abdominais, dores no baixo ventre, às vezes se há alguma violência sexual, mesmo dentro de um casamento, pode haver violência sexual, quando o homem impõe à mulher que ele quer ter relações sexuais, independente do gosto dela, isso é violência sexual. Às vezes acontece também infecções urinárias de repetição, pode acontecer IST, né, da mulher pegar IST desse homem, gravidez indesejada, porque muitas vezes já aconteceu também, Paulo, me lembro de um caso que a mulher estava dormindo e o seu parceiro foi lá e teve relação com ela dormindo. Isso é violência sexual. Com certeza. Dentro do casamento. E às vezes as mulheres acabam achando que não, é normal, ele quis naquele dia. Ai, que o homem quer mais sexo. Exato. E aí elas justificam, porque se aprendeu isso, né, com essa sociedade machista, que os homens podem tudo, que o desejo deles tem que ser satisfeito. Então, é toda uma trama, né, Paula, assim, muito maior que só essa questão ali de dentro de casa. A gente está submersa nesse mar. A sociedade toda de machismo. Tem que estar muito atenta. Muito atenta. Um questionamento para servir de alerta para amigos e parentes dessa mulher vítima de maus tratos e agressões. A ansiedade, a depressão e o isolamento podem ser sinais indiretos de que essa mulher está em um relacionamento abusivo? Pode. A família precisa ficar atenta. O que acontece muitas vezes, Paulo? O agressor acaba afastando a mulher dos seus amigos e da sua família, porque ele quer manter o domínio sobre ela, então ele não quer que ela tenha rede de apoio. Então ele começa a falar mal. Mas as tuas amigas são tudo umas...
Ah, mas a tua mãe está sempre invadindo aqui a nossa casa, não dá mais. Então, eles vão minando a relação da mulher para que ela fique mais sozinha e mais à mercê do poder dele. Então, a família precisa atentar, a família e os amigos, se essa mulher está ficando mais distante, se era uma mulher que visitava bastante, a família e os amigos, ela começa a não ir mais, ou às vezes a criar muita desculpa para não comparecer aos eventos. Muitas vezes ela vai com ele. Uma outra coisa que tu perguntou ali, sobre os filhos, o que acontece também? As mães deixam de levar os filhos no pediatra, na pediatra. Olha só. Elas não comparecem muito às consultas, as mães que estão sofrendo violência, né? Às vezes até o próprio filho também está sofrendo violência sem dúvida, junto ali. sem dúvida. Geralmente é assim. Exato. Então, às vezes, a criança começa a demonstrar problemas na escola, desempenho escolar. Ou até violência física também. Ou até violência física dentro da escola. Desenhos, às vezes, os desenhos ali podem mostrar também, né, alguma situação de violência. Então, só para falar um pouco também do que acontece com os filhos, né, dessa família que está sofrendo isso. Então, os familiares e amigos de mulheres que estão vendo que ela está mais isolada, ou que ela daí faz tudo com o parceiro. Às vezes é um encontro de amigas, ela, eu posso levar o fulano. Não tem nada a ver, às vezes é só, claro, né, um encontro só de amigas. É. Então, esses podem ser sinais. Sim, começa a invadir o espaço inteiro. Quer dizer, essa mulher perde a privacidade e às vezes a alegria de viver, né? Uma pessoa Sem que é dúvida. Expansiva. Sim, muitas vezes acontece isso. Ah, mas ela era tão alegre antes. Às vezes no início do namoro ainda era e com o passar do tempo vai perdendo. Olha só. E se uma mulher percebe que está em um relacionamento abusivo, qual deve ser o primeiro passo para se proteger? Bom, primeiro assim, ela precisa ou deveria se sentir acolhida em qualquer espaço em que tenha alguém que possa escutá-la, que poderia ser comentar com alguma amiga, um amigo, comentar com alguém da família. Se ela vai numa consulta médica, por exemplo, com a sua gineco, com o psiquiatra, ela deveria se sentir à vontade de comentar com esse profissional da psicologia. E os profissionais de saúde, né, Paulo, precisam também estar com essa escuta atenta, qualificada, sem julgamento. Com certeza. Para que essa mulher possa se sentir à vontade para comentar. Depois, se tu quiseres, eu posso assim dar algumas dicas de como é que a gente pode abordar no consultório. Isso é muito, muito bom. Poderíamos comentar, já posso falar agora. O que é legal para um profissional de saúde? Recebe a mulher. Eu, por exemplo, Paula, para todas as minhas pacientes, eu pergunto sempre como anda o relacionamento, como anda a vida sexual, para todos, homens e mulheres. Então aí tu já abre uma portinha. Claro. Né? Ai, como é que tá em casa? E como é que é o relacionamento de vocês? São perguntas abertas, nada ainda muito né, assim, invasivo, mas que ela já pode ver, opa, a doutora já me perguntou, eu já posso comentar alguma coisa. E às vezes elas dizem, a gente tem nossas briguinhas. Eu já, mas assim, me dá um exemplo de uma briga. Então a gente pode ir modulando, acolhendo essa mulher para ela não se sentir julgada. E muitas vezes a gente não precisa já fazer alguma coisa na primeira consulta. Não, então tu está sofrendo violência, vamos fazer isso? Vai te separar? Isso não funciona, não é assim. A gente precisa ganhar a confiança dessa mulher, que ela se sinta acolhida. Talvez numa próxima consulta ela fale mais. Eu tenho pacientes, Paula, que falam sobre violências psicológicas ou físicas depois de muito tempo. Com certeza. Né, que é algo muito doído, né? Muito mulher, doído. Não é de uma hora para outra. E ela tem vergonha, ela acha que ela que causou, ela se sente culpada. Então, às vezes, leva tempo. E claro, né, casos assim mais que a gente vê que tentam a violência, a gente sempre combina com essa mulher, né, Paula? Assim, olha, eu tô vendo que está acontecendo tal coisa. Quando tem casos assim como o teu, a gente chama de violência doméstica, tu pode receber ajuda para isso. Então a gente vai compondo com a mulher um primeiro momento dela perceber o problema, dela
assumir que realmente tem o problema. E aí a gente vai construindo com ela, né, as redes de apoio. A gente pergunta também, olha, dentro da tua família, tem alguém que tu pudesse contar, que a gente pudesse até conversar, que tu possa falar, ou se tu quiser eu falo junto contigo. A gente vai assim, claro, né? para que ela tenha esse apoio, ela saber que se ela tomar essa decisão, que é o que se espera, que ela não vai contar. Sozinha. Isso aí, isso é super importante. Essa questão que tu levantaste dos profissionais da saúde, de todos estarem muito voltados para esse problema, né? Sim. A mulher que chega, ou até num hospital, vamos dizer, uma mulher que é violentada, às vezes, pelo marido, né? Sexualmente, quer dizer, as emergências. Exatamente. Estarem preparadas para receber essa mulher. Qualquer profissional da saúde, tanto médicos, como da psicologia, como da enfermagem, precisariam desse olhar atento, né? Então, assim, percebeu alguma coisa, a mulher chegou com um roxo no braço, reclamando de dores, vamos perguntar, às vezes uma pergunta aberta. Como é que tá em casa? Sim. É uma pergunta simples de fazer, não vai atrasar as Até consultas. porque no momento que uma mulher chega a buscar um profissional, uma emergência, é porque realmente ela já está no limite. Exatamente. E ali a gente tem uma grande oportunidade para começar essa ajuda, né? Oferecer para essa mulher. Até para encaminhamento jurídico depois, uma medida protetiva, né? Isso, exatamente. Doutora Cláudia, como a mulher pode se fortalecer emocionalmente para sair de um relacionamento abusivo? O primeiro passo seria esse, de buscar ajuda. E pode ser assim, Paula, que ela ainda não percebeu bem que é violência, vamos supor, tá? Mas ela está com algum desconforto nessa relação. Então, o primeiro passo seria perceber que há esse desconforto, talvez um pouco de medo, e conversar com alguém. Pode ser no primeiro momento ali com um amigo ou amiga, ou com algum familiar, ou com profissionais da área da saúde. Que seria o ideal, né? Que seria o ideal. Pode ser com a sua médica ou médico ginecologista, né? Se está fazendo esse acompanhamento. Na UBS, né? Pode ser no posto de saúde, comentar ali com a médica ou médico da família. Eu estou com algum desconforto em casa. Então, ela pode ter esse amparo com os profissionais da saúde. Ela pode ligar para o 180 também, que é um canal. Esse número é o canal. É um canal em que ela vai receber orientações do passo a passo a fazer. E esse canal é gratuito, ele funciona 24 horas. Pode ligar de celular, telefone fixo. De forma reservada, que é importante. Anônima, exatamente. Então, ali ela vai receber várias orientações para ela. Então, esse número é fundamental. É fundamental a mulher ter 180. 180. Tem as delegacias da mulher também. Então, essa mulher que já está, assim, percebendo ameaça, risco, pode procurar uma delegacia da mulher para receber também amparo, essa assessoria jurídica. Sim. Então, essa rede toda que está vários canais. Disponível, inclusive, em várias cidades do interior. Não sei se em todas as cidades do interior do estado. Que às vezes, conforme a cidade do interior, ela faz a referência para algum outro centro maior. Mas tem, pelo menos perto da cidade, né? E, doutora Cláudia, de que forma o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né, pode ajudar no processo de reconstrução da autoestima após sair de um relacionamento abusivo, tóxico? Uma coisa importante, Paula, que a gente sempre lê, quem lê sobre esse assunto tem que ter em mente, a gente não pode medicalizar essa mulher, assim, já num primeiro momento. Obviamente que se ela tiver com quadro de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático, com insônia. Até risco, né, para a própria vida. Isso, né? Até né, pensando em suicídio, a gente, obviamente, que vai fazer alguma medida medicamentosa, se for o caso. Mas não precipitadamente. Eu posso escutá-la primeiro, acolher essa mulher, avaliar se ela está tendo alguma doença que precise de medicação, mas esse primeiro contato, assim, dessa escuta é fundamental. Só escutar e não julgar, não sair dizendo, mas por que tu volta, por que tu faz isso, tu tem que perceber como é que tu não saiu ainda. Isso aí afasta essa mulher. Total. E muitas vezes a gente vai estar contribuindo até para a morte dela. Exato. Porque, né, ela pode estar sofrendo ameaça e daqui a pouco o companheiro mata. Com certeza.
Então, a gente não pode afastar essa mulher, a gente tem que criar esse Tem que trazê-la para perto para poder ajudá-la. Para a gente poder acompanhar essa mulher. Uhum. E, doutora, a gente chegando ao final aqui, infelizmente, mas teremos outros encontros, que é um assunto latente na sociedade, né? Qual mensagem tu deixarias para as mulheres que estão ouvindo agora e podem estar vivendo esse tipo de situação? Bem interessante. Eu coloquei aqui lições para levar para casa, né? Então, ressaltar a importância da Lei Maria da Penha, ressaltando os tipos de violência, que pode ser patrimonial, sexual, psicológica, física. Então, tem vários tipos de violência, a gente ficar atento para isso. Muitas vezes a mulher sofre de um tipo e sofre de outros também. Não há perfil de agressor, nem perfil de vítima. Pode ser qualquer um. Qualquer homem pode chegar a ser um agressor. De novo, todos os homens são agressores? Claro que não. Mas a gente sabe pelos casos, né, que a maioria das vezes é por parceiro ou por ex-parceiros. Com certeza. As mulheres não têm o perfil também, a mulher que é assim, assim, assado é vítima. Não tem esse perfil, pode ser qualquer uma de nós. Álcool, drogas e ciúme não são causas da violência, não justificam a violência. A culpa nunca é da vítima. É uma dinâmica muito complexa. A mulher saber que ela não está sozinha, que tem rede, que ela pode procurar ajuda. Toda mulher pode passar por isso. Acho que, assim, são lições para levar para casa. Perfeito. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Viver Bem Guaíba. Quero agradecer a nossa convidada, doutora Cláudia Ávila Moraes, por compartilhar informações e orientações tão valiosas no Agosto Lilás, mês de conscientização e proteção à mulher. Eu que agradeço o convite. Muito importante o teu programa, Paula. Obrigada, doutora. E lembre-se, informação é proteção. Se você ou alguém próximo está vivendo uma situação de violência, denuncie e busque ajuda. Sua vida e seu bem-estar importam. A Central de Atendimento à Mulher, pelo Disque 180, está disponível 24 horas por dia. As denúncias podem ser anônimas e serão investigadas. A vítima receberá suporte e, se necessário, medidas protetivas. Estude com quem mais entende de medicina do Brasil. Pós-graduação AFIA, prática, excelência e evolução real na sua carreira. Eu sou Paula Oliveira de Sá e espero você no próximo sábado ao meio-dia aqui na Rádio Guaíba com mais entrevistas e informações para cuidar da sua saúde e qualidade de vida. Um ótimo final de semana e até lá. Lembrando que as 2 entrevistas estarão disponíveis no Spotify para quem quiser ouvir de novo ou compartilhar com alguém. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Luciano Vargas, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti.